Ô, João, tu gosta de pina colada? Gosto bastante. Sabe fazer pina colada, irmão? Fazer, sei fazer. Tá, na real, quais são os ingredientes da pina colada? Coco, leite condensado. É que pina colada é com coco, não é com abacaxi, ou também é com abacaxi? Errou! Tem os dois? Tipo, é o suco de abacaxi. Pina, na real, é abacaxi. Ó, suco de abacaxi, ruim. Aí tu põe leite de coco. É leite condensado, assim. No original não tem, uma coisa brasileira, porque coisa de doce, né? Mas, tipo, não tem no original. Então tá. Isso tá no podcast já? Não sei se... Sim, já tá valendo. Ah, tá, beleza. Então, mas se a gente colocar isso aí, todo mundo vai parar de ouvir, eu acho que não sei o primeiro segundos, tá ligado? Não, tá tudo certo, cara. Airbnb. Airbnb é um baita abacaxi. Ou melhor, abacaxi. Esse é o primeiro podcast, então vai ter assuntos bem sérios aqui dentro também. No episódio de hoje, vamos falar sobre como os anfitriões de aluguel transformaram um abacaxi em uma pina colada. Muito prazer, eu sou o Rafael, da equipe de marketing dos anfitriões de aluguel. Estou aqui com o João Antônio, sócio dos anfitriões de aluguel e fundador, junto com o Marco Schmidt, também sócio e fundador. E para começar, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é: o problema é o preâmbulo da solução, Marcos. E eu acho que essa frase se encaixa bastante com a tua vida e como o aluguel de temporada entrou na tua vida. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que o aluguel de temporada entrou na tua vida. Aluguel de temporada, vamos lá. O aluguel de temporada entrou na minha vida quando eu comecei a perceber que eu estava vivo. Na verdade, aqui em Floripa sempre teve aluguel de temporada, pelo menos, como eu disse, desde que eu tô vivo. Né? Na real, cara, aluguel de temporada, a galera vindo no verão para se hospedar aqui em Floripa sempre teve, né? Então, na década de 80 e começo da década de 90, normalmente era mais o público argentino, né, que foi quem meio que descobriu Floripa como destino de verão, foram os argentinos. E eles vinham, assim, juntava tudo no carro, vinha para Floripa, chegava aqui e ia ver onde ia ficar e aquela coisa, né? E era um público diferente, no geral, sem estereotipar muito, mas era a realidade, no geral, o destino Florianópolis era muito barato para o argentino, então vinha muito jovem, muito galera fazer festa e tal, tinha muito disso, né? Pessoal Não mais mudou novo. muito, né? Não, na real não. Particularmente o público argentino, na verdade, ali a partir do Plano Real, metade ali pro fim dos anos 90, que o real valorizou bastante e o peso perdeu o valor, Florianópolis, o Brasil, se tornou um destino mais caro para o argentino. Então, o público argentino que vem para Floripa hoje é um público mais família e, no geral, assim, como eu falei, sem estereotipar, mas se for pegar como um grupo, é um grupo hoje de um poder aquisitivo bem mais alto do que era nos anos 80. Nem se compara. Então, teve essa mudança. E aí o aluguel temporário, então, era sempre uma coisa presente, essa coisa de alugar no verão, mas era alugar no verão com tudo que, assim... Cara, não vou botar nada decente dentro dessa casa aí, porque os argentinos vão vir e vão destruir tudo. O pensamento era esse, Floripa. Tipo, não, usa aqueles pratos velhos que ficaram lá em casa e tal. Os gafanhotos que vem, né? Com uma certa razão também, né? Sim, tinha, né? Tinha essa depredação, a galera vinha fazer festa e tal. Canasvieiras ali era uma zorra no verão, tipo, a galera subindo em poste, sabe? Era loucura mesmo. E aí, daí isso mudou com o tempo. E o que acontece? Né? Puxando um pouco para a minha história, o que eu percebi, depois de passar um tempo fora, passei um tempo no exterior, depois que eu voltei, em 2011, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, e aí o aluguel de temporada, ele começou a ser relevante a partir do momento que as plataformas digitais começaram a crescer. E para mim foi uma situação de testar, fazer um aluguel de temporada num apartamento no centro de Floripa. Foi uma sugestão, assim, uma coisa que eu ouvi de um cliente meu da imobiliária, e daí, a partir disso, apareceu a oportunidade de cuidar de um apartamento de uma tia minha, e daí eu pensei, vou testar aluguel de curta duração em vez de fazer um aluguel mensal. E aí eu comecei a testar várias plataformas,
dentre elas o Airbnb, mas também Booking, e anunciava por tudo, o LX, Facebook, tudo que tinha direito. E era uma coisa meio um extra, não era um negócio. E o que eu sempre ouvia sobre aluguel de temporada, justamente por ter esse histórico em Floripa dos argentinos e dessa coisa de ser um destino barato, que vinha muita gente, quem tinha dinheiro, até às vezes o pessoal da região aqui, quem tinha mais dinheiro ia para o Nordeste, ia para o Rio, e a galera vinha para cá porque era barato. Então eu tinha essa visão de que, porra, aluguel de temporada é um abacaxi, é assim, tipo, só vou me incomodar com gente destruindo o apartamento, só vou me incomodar com problema, né? E aí quando eu comecei a fazer isso do centro, eu comecei a perceber, sempre tem alguma situação outra de resolução do problema, mas eu comecei a perceber que não era bem assim. Mas era uma coisa a mais, tipo, teve várias situações de eu pegar e tá lá, ter que sair de uma coisa de família no sábado à tarde, porque tinha um hóspede chegando às 6 horas no centro. Tô lá na reunião dos primos do surf, em janeiro, uma vez por ano, aí o cara ia lá surfar de manhã, não posso ficar para almoço, tem que sair às 11 horas, porque vai ter um pessoal chegando no centro, tem que lá arrumar um apartamento e tal, não sei o quê. Então tinha essa coisa de ajustar a minha rotina de acordo com a rotina dos hóspedes. Né? Então, só para entender, nessa época, Marcos, tu fazia o Airbnb de um apartamento para ti mesmo, porque era teu, esse apartamento. Ele não era uma propriedade minha, mas ele foi cedido para mim para eu administrar como se fosse meu e para pagar o condomínio e ficar com a diferença para mim. Basicamente esse foi o acordo que eu fiz na época. E aí eu era um anfitrião desse um apartamento, enquanto eu também era corretor de imóveis. E aí o que aconteceu com o tempo é que eu comecei a perceber, nos meus últimos anos na imobiliária, depois da crise imobiliária ali de 2014 até 2017, quando começou a chegar para 2017, começo de 2017 eu saí da imobiliária, fui atuar como corretor autônomo buscando uma oportunidade de negócio, para abrir um negócio. E eu nem pensava em ficar no mercado imobiliário, na real. Aí eu comecei a me dar conta que, assim, existe realmente essa visão de mercado, que o aluguel de temporada é trabalho, é problema, é incomodação o dia inteiro. Só que ao mesmo tempo que existe essa percepção, tinha muita gente que estava começando a ouvir falar do Airbnb e estava assim, pô, é legal, acho que de repente pode ser rentável, de repente pode funcionar porque eu estou querendo fazer. Só que, porra, não quero estar lá no fim de semana recebendo gente. Não quero estar com o telefone tocando no meio da noite porque está um problema lá com encanamento, né? E aí, eu sempre brinco, como eu sou muito rápido, eu tive que escutar isso mais ou menos uns 3 anos até eu perceber que, de repente, a oportunidade de negócio que estava na minha frente era de atender essa demanda, né? Tipo, cara, tinha um problema, né? As pessoas queriam fazer um negócio, mas não queriam fazer o trabalho. Eu assim, então de repente eu faço o trabalho. Aí a ideia nasceu mais ou menos aí, impulsionada diretamente por um primo meu, que me perguntou 3 vezes se eu queria cuidar do apartamento dele, eu recusei 2, recusei a terceira, e aí depois de recusar a terceira vez que eu tive esse insight brilhante de que, cara, ninguém quer fazer isso, então de repente se eu fizer, pode ser que seja uma oportunidade de ganhar dinheiro. E foi aí que tu começou a transformar então esse baita abacaxi numa pina colada, no teu ganha-pão. Foi o começo do começo. Ele começou a descascar o abacaxi. Eu tirei do armário. Comprou na feira o abacaxi. Tava longe ainda de ficar pronta a pina colada. Assim, tava quase tirando. Plantando abacaxi. Tava assim. quase maduro para levar pra feira. Para começar a descascar, né? Mas foi mais ou menos por aí. E então, quando tu teve essa ideia, eu acho que foi mais ou menos a época que tu deve ter começado a ouvir falar mais em aluguel de temporada, né, João? Então, cara, comigo como é que foi essa história? Eu venho num estado totalmente diferente do Marcos, né? Primeiro que eu sou muito mais novo. O Marcos é meu padrinho de... Meu nome é batismo? De batismo. Oi? Fala mais devagar um pouquinho. Tá, não, tranquilo. A gente, não sei se todo mundo sabe, no Florianópolis o pessoal fala rápido, né? Então, me perdoem aí. Não, mas o Marcos, ele é mais velho que eu, tem mais experiência no mercado, e ele me convidou para ser sócio dele no começo do negócio. Eu estava na faculdade ainda.
Então, Airbnb é uma coisa que eu tinha ouvido falar, assim, porque, cara, é empresa famosa, né? Sai na internet, nos meios de comunicação. Mas eu vou dizer que eu achava que Airbnb era o seguinte: eu achava que tu ia viajar, dormia no sofá de alguém, e essa pessoa quando vinha pra cá dormia no teu. Eu achava que era isso. Eu não tinha noção do que era. Intercâmbio cultural. Eu achava, porque tinha uma coisa que é assim, só que não é Airbnb, é outra coisa. Tu achava que era o surf coach. Acho que esse é o nome. Couchsurfing. Isso aí. Eu achava que o Airbnb era tipo, eu achava que o Airbnb eram couchsurfers, mas que tu pagava em vez de trocar. Que tipo, em vez de tu ter que ceder o teu sofá, tu só ia pro sofá de alguém e pagava. Eu nunca tinha imaginado que ele fazia esse aluguel de propriedades inteiras, né? Até porque no começo era isso mesmo, né? No começo o Airbnb era um aluguel de quartos e de colchões, tipo, dentro de casa de outras pessoas. Depois começou a ir para essa parte bem de aluguel de temporada mesmo, né? Então a experiência começou aí. O que eu conhecia de aluguel de temporada? Eu passava verão na casa da minha avó na praia, e eu via que o pessoal alugava, assim, minha tia alugava, o pessoal alugava com as plaquinhas na rua. Eu via que era aquilo, sabe? O pessoal vinha, deixava uma grana na mão do cara, detonava a casa e ia embora. Tipo, era isso que era a minha visão. Mas a visão prática eu não tinha tanto, eu não tinha noção do trabalho que dava pra fazer isso daí. Então, quando tu fala essa coisa do abacaxi, na minha cabeça eu achei que o abacaxi estava já na feira bonita ali, eu ia pegar, descascar, cortar e estava pronto a pina colada. Não tinha noção que ele estava na feira ainda. E por isso, muito também, eu questionei bastante nesse começo a oportunidade, sabe? Se ela existia. Porque eu não conseguia imaginar muito as vantagens de uma empresa fazer isso pra ti. Eu comecei a visualizar a partir do momento que a gente foi testando o negócio, eu comecei a ver, caralho, velho. É uma coisa que eu queria perguntar, assim, porque o Marcos, ele teve a demanda de clientes demanda de pessoas vindo chamar ele para fazer esse serviço. Né? Então tu já viu que tinha mercado. Agora, quando tu apresentou essa ideia pro João, tu ainda não tinha tido contato com nenhum proprietário. Qual foi a situação que tu viveu, ou que tu viu, ou que tu conversou com algum proprietário e tu viu, pô, na real que realmente isso aí é uma demanda de mercado e não tem ninguém resolvendo esse abacaxi ainda. Não tem ninguém tentando transformar esse abacaxi numa pina colada. Então, o momento que eu percebi isso, que eu me convenci disso, foi bem depois, na verdade. No começo, eu fui muito pelo que o Marcos tinha me passado, na verdade. Eu duvidava que o mercado existia, mas eu não conhecia o perfil do cliente, né? Não conhecia o perfil dos proprietários. Mas do jeito que ele me vendeu a ideia, é como se a gente implorando assim, por favor, deixa eu te pagar para tu fazer isso para mim. Então, parecia uma baita oportunidade nesse sentido. E eu decidi olhar decidi ir atrás para entender o que era melhor, né? Eu comecei a entender o tamanho da oportunidade quando eu me toquei do potencial que esse tipo de serviço dá da pessoa alugar a apartamento dela o ano inteiro. Então, eu comecei a falar com clientes nossos que alugavam só de temporada, na temporada, alugavam de temporada só na temporada, né? Alugavam no verão, nesse perfil que o Marcos foi para a Argentina, assim, o pessoal que vinha veranear em Floripa. Cara, eles pagavam uma comissão para a imobiliária, em geral eles pagavam 10% a 20%, e a imobiliária não prestava o serviço que a gente prestava, era outro serviço, sabe? O serviço deles era intermediação, e às vezes incluía uma limpeza, incluía uma vistoria, mais ou menos, assim. Essa parte de gerenciar o calendário, de tu ficar em cima da manutenção, atender o hóspede com qualidade, isso tudo, quem fazia era o proprietário, quando fazia, e os que ganhavam dinheiro com isso faziam. E se não era eles que faziam, ninguém fazia. Então, e daí que vem uma questão muito importante. 3 meses de verão, rendimento trabalhando. 9 meses de não temporada, baixa temporada, rendimento 0 e custos rodando, né? Custo de condomínio, custo do apartamento ou da casa, né? Se a gente pudesse rentabilizar esses 9 meses aqui, o potencial, o valor que a gente estaria gerando na vida de todos esses proprietários seria imenso. Eles não estariam se preocupando com nada, estariam gerando rendimento na propriedade. O valor econômico, assim, a gente estaria adicionando realmente novos usos para as propriedades em Floripa e no mundo, né? Então aí que eu me toquei esse potencial que existia, o potencial de levantar isso aqui. E o potencial também das pessoas que não têm essa gana, essa vontade ou essa disponibilidade de estar no verão o tempo inteiro na função,
A gente conhece gente, né, aqui, né? Assim, pais, avós de amigos nossos, assim, principalmente, que construíram várias casinhas uma do lado da outra. Eles ficam numa no verão, eles ficam trabalhando, eles tiram férias, assim, grandes de 2 meses. Eles ficam lá só atendendo hóspedes na casa de praia, às vezes vão na praia, assim, tudo, mas ficam meio na função, assim, de estar alugando, controlando o recebimento. Tem bastante gente que faz isso. Eu acho que isso é uma peculiaridade de Floripa, né? Porque, como eu falei, como Florianópolis realmente começou a estourar, essa coisa do aluguel temporada foi ali, nessa virada ali, dos anos 70, dos anos 80, assim, que o pessoal começou a fazer isso, muita gente, era muito barato comprar terreno em Floripa, na ilha, porque a ilha era vazia quase, ninguém ia para as praias aí, mais de mar aberto. É uma cidade grande, né, em território, embora fosse pequena em população ainda, sim, então tinha muito terreno. Foi uma expansão grande, assim, daí muita gente fez isso, comprou para investir, né? E aí fez casa, fez apartamento e tal. Só que fez isso quando tinha 30 anos, 35 anos, 40. Sim. E aí essa turma hoje tá lá com 70, né? E aí a oportunidade inicial que começou a aparecer pra gente foi essa, na verdade. Foi os filhos dessa geração que ficaram com aqueles apartamentos, com aquelas casas, e aí não é mais só, antes era o pai, o pai cuida, a mãe cuida. Só que agora o pai e a mãe faleceram, ou então, né, não tem mais energia para ficar cuidando daquilo. Ou não querem mais. Ou não querem mais. E aí fica aquela coisa que, não vou vender a casa lá, porque, né, vou ficar patrimônio da família, não sei o quê, só que aí tem 3, 4, 5 irmãos que alguém tem que assumir a bronca de, no mínimo, cuidar do apartamento, que sempre acaba sobrando para um dos irmãos, né, ou das irmãs. E aí fica isso, né? Tipo, cara, não dá, isso aqui é um problema. É um problema, uma dor de cabeça constante. E essa foi uma das grandes demandas que vieram, né? Os nossos 2 primeiros clientes foram exatamente essa situação. Na real, os 3. 3? O Wings era 2 também. É verdade. Jurerê, os 2 dos ingleses, os 3 primeiros imóveis foram exatamente essa situação. Chama de legado, né? É verdade que, era da família, legal, e agora o que se faz, né? Se vende, ninguém quer vender por causa do valor emocional. Ninguém quer alugar porque dá trabalho, ninguém quer cuidar. Sim. Como é que se faz para descascar isso daí, né? Então, pelo que vocês me falaram aqui, então os principais motivos que os primeiros proprietários começaram a chegar aqui com vocês foram 3, pelo que vocês falaram aqui, né? Não alugar o ano inteiro, então o cara tem uma casinha de praia ali, não aluga o ano inteiro, então começou a identificar no serviço de vocês a possibilidade de gerar rentabilidade durante o ano inteiro alugando no Airbnb. O serviço incompleto da imobiliária, que a imobiliária faz só o serviço de intermediação, muitas vezes não está acompanhando de perto o apartamento, não está fazendo as manutenções, atendendo os hóspedes, e acaba sobrando para o proprietário esse trabalho. Porque até, deixa eu comentar, né? O serviço da imobiliária não é esse. A imobiliária é que nem o Airbnb, ela faz intermediação, ela fecha a reserva. Algumas oferecem esses serviços que eu te falei, na verdade, como uma cortesia, porque o trabalho da imobiliária mesmo é fechar o contrato. Apertou a mão ali, entregou o dinheiro, tá feito o negócio. Para ganhar a comissão, basta a imobiliária fazer a intermediação. Agora, tem imobiliárias que prestam serviço a mais, depende, né? Tem imobiliárias e imobiliárias. Sim. Algumas se dispõem a fazer um serviço mais completo. Mas eu diria assim, isso foi percepções de mercado nossa, ao longo do tempo, né? Sim. Porque na realidade a motivação principal mesmo desses primeiros clientes era assim, eu tenho um imóvel lá que tipo, ninguém está disposto a cuidar e a fazer essa função aí. O primeiro imóvel nosso estava fechado há 2 anos, há 2 anos fechado, sem ninguém usar. Na realidade, a última pessoa que tinha usado tinha sido eu. Eu e meu irmão, uma vez que a gente foi a um show ali em Jurerê, e aí ficou parte era eu com meu irmão, uns primos tal, e cônjuges, e aí uma parte da turma ficou numa casa, que hoje a gente cuida também, e parte ficou naquele apartamento. Tinha sido a última vez que o apartamento tinha sido usado, eu que tinha dormido lá. Foi o show do Jack Johnson? Foi, o show do Jack Johnson em Floripa. E aí, tipo, fora isso, estava fechado, praticamente 2 anos sem ninguém usar. Sim. Tipo, às vezes, quando vinha alguém no verão, ficava alguém ali uma semana e tal, e
Então é justamente esse o terceiro motivo, que é o imóvel de família parado, assim, que ninguém quer alugar. Além dessas 3 situações, né, depois que o negócio começou a se desenvolver, vocês perceberam outras situações que fizeram proprietários chegar até vocês para utilizar do serviço de vocês, dos anfitriões de aluguel? Eu vou dizer que as 3 que tu falou, na verdade, 2 são coisas que mais a gente fala para vender o nosso serviço do que o proprietário chega a se concluir sozinho. Essa coisa de alugar o ano inteiro, por exemplo, só se toca disso quando a gente fala, porque as pessoas dificilmente imaginam que, até mesmo que no Airbnb é possível fazer isso. Então... Elas naturalmente pensam que, não, assim, aluguel temporada no verão. É verão. Aí a gente apresenta para elas que dá para fazer mais, né? Exatamente. E a imobiliária é uma coisa, a pessoa está acostumada com o modelo, ela vai ver que tem uma coisa um pouco diferente quando a gente mostrar. Mas a pessoa, para vir atrás por isso, é mais difícil. O motivo, realmente, o problema era esse da administração, né? Esses aí são mais as oportunidades que vocês perceberam a partir das dores que começaram a surgir. Isso, são formas de mostrar o produto, o nosso serviço, né? Que vão fazer a pessoa se interessar, porque aquilo lá realmente é interessante para ela. O outro perfil que teve, que foi um motivador para começar o negócio, inclusive, que daí eu comecei a refletir a partir do momento que esse meu primo insistiu e assim, vamos testar. Aí eu comecei a refletir se realmente existia uma oportunidade, daí eu comecei a me lembrar de clientes que eu tinha quando eu era corretor, que eram clientes investidores imobiliários, a maioria pequenos, quando eu digo investidores imobiliários, o cara pensa que é o dono da consultora, né? Mas assim, tipo, cliente que foi lá e comprou um apartamento para investir na planta, normalmente. E que tinha comentado comigo, porque eu tinha falado da minha experiência, eu estou alugando um apartamento no centro, assim, tal, de repente é legal fazer uma coisa de Airbnb. E aí o cara falou, não, massa, mas o problema é que tem que ter alguém para ficar cuidando disso aí, né? Tipo, esse investidor sempre passou essa mensagem também, assim, que daí depois a gente, não, realmente, tem esse cara, né? E daí na real foi o que impulsionou o nosso negócio antes do nosso primeiro verão, né? Daí a gente pegou um grupo, um prédio, né? A parceria construtora, né? Foi isso que a gente fez. Que daí fecharam vários. Que daí foi atender o cara que comprou para investimento em um local que era um perfil de aluguel temporada, porque era na praia, e que daí a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso serviço numa assembleia lá desse grupo, que eles foram receber as chaves, e aí a gente já tinha essa percepção do aluguel de temporada o ano inteiro, dessas que a gente já citou, e daí a gente apresentou para os caras isso, né? Tipo, a gente já tem esse exemplo aqui. Eu lembro que eu fiz uma apresentação, a gente fez uma apresentação de PowerPoint, assim, que a gente apresentava a empresa e tal, aí eu falava, só para vocês terem uma ideia, tá aqui o resultado num apartamento aqui na mesma praia, em setembro, outubro e novembro desse ano. A gente apresentou, essa apresentação foi no fim de novembro, ou metade de novembro mais ou menos. E aí eu mostrei para eles que já tinha tido de reserva em setembro, outubro e novembro. Abaixo do brado, né? Aí os caras olharam assim, eu lembro que ficou todo mundo meio assim, tipo, mas aluga nessa época? Assim, tá aqui, isso aqui é na baixa, o verão nós vamos ver agora. Nossa. Foi bem assim, que daí foi essa coisa de trazer o povo uma oportunidade que ninguém nem imaginava que seria possível naquele local. É um público que comprou rentabilidade também, né? Além de praticidade, porque a pessoa não poderia cuidar, é um cara que já ia fazer aluguel de temporada, então o cara comprou ou para isso ou para vender, porque é um apartamento na praia, o perfil é esse, e o cara é focado em rendimento. Então esse foi o argumento de venda, né? Sim. E aí tinha gente de fora. Até porque esse cara que queria vender o apartamento, ele também podia fazer o aluguel de temporada, né? Sim. Isso, o caso de vários que a gente fechou foi isso, a pessoa comprou para valorizar e vender. A gente estava numa época que sempre estamos numa época que o Brasil está mal, mas era uma época que o mercado está bem deprimido, então o pessoal estava mesmo esperando uma oferta boa para vender, não ia botar no mercado para vender de qualquer jeito, né? Então foi bem interessante para muitas pessoas isso daí. A pessoa ficou alugando com a gente, então alugando no Airbnb, né? Ela poderia mostrar o apartamento quando quisesse, porque ia ter brecha no calendário, fazer reservas para ela usar o apartamento, mas ele está rendendo, pagando todas as contas, gerando um lucro extra. Então a rentabilidade ao longo se ele levar 2 anos para vender, só o que ele não gastou com despesas do apartamento nesse tempo, mais do que ele lucrou, o resultado do investimento dele vai aumentar em diversos porcentos.
Não, foi bem legal. E tinha gente de fora, né? Foi os primeiros, a gente fechou um primeiro cliente que não morava no Brasil. Na realidade, a gente está administrando o apartamento dela desde aquela época, dezembro de 2018, e a gente nunca falou com essa pessoa pessoalmente. Ela nunca veio ao Brasil nesse período todo. A gente pegou a chave direto com a construtora. Então, o serviço... Tá, beleza. Então, vocês começaram a pegar esses imóveis para administrar, identificaram as dores e tal, mas o que é esse tal desse serviço que vocês estão prestando que resolve todas essas dores e traz esses milhares de oportunidades que ninguém estava vendo? Então, tem duas partes do serviço, né, Marcos? Acho que uma parte de, primeiro, como é que a gente faz para alugar a propriedade, então, efetivamente trazer o rendimento, né? Que é como a gente monta anúncio no Airbnb e tudo mais. E a parte da operação no campo, né? Que é o quê? As rotinas que têm que ser executadas para você conseguir atender o aluguel. Então, as coisas como recepção, limpeza, manutenção. Então, a gente tem esse pacote em dobro. A gente faz as rotinas todas. A gente diz que é com excelência, buscamos isso sempre, né? Às vezes, sempre tem falhas, mas a gente aprende cada vez mais e está sempre melhorando, né? A ideia é ter o melhor atendimento possível nessa área. E, ao mesmo tempo, ao longo desses 2 anos, a gente está desenvolvendo bastante técnicas de como alugar mais e render mais no Airbnb. Então, são técnicas de como montar o anúncio, técnicas de como precificar as diárias, como botar o preço de cada dia, que vão fazer diferença para o investidor. E para quem não é investidor também, para a pessoa, para o nosso cliente, né? Porque quanto mais tu otimizar isso daqui, mais rendimento a pessoa vai ter. E quanto mais tu otimizar as rotinas, mais praticidade tu vai estar entregando, né? Menos coisa a pessoa vai ter que fazer. Então, esse é o pacote de... É assim descasca a abacaxi, né? Tu monta as rotinas todas que vão te fazer atender a propriedade, né? A ideia é... que a gente sempre diz, né? Que a ideia é substituir o proprietário em todos os aspectos do aluguel intermediado pelo Airbnb, né? Que é feito pela plataforma. Então, se eu sou um proprietário e eu quiser colocar um apartamento lá para alugar pelo Airbnb, eu vou ter que fazer um monte de coisa, né? Vou ter que montar anúncio, fazer foto, arrumar, tal. Depois eu tenho que cuidar dos hóspedes, vou ter que fazer faxina, lavanderia, resolver problema. Então a nossa ideia é retirar o proprietário de cena. Essa sempre foi a nossa proposta. E como o João falou, assim, no começo a gente fazia isso de uma forma bem intuitiva e quase caseira, assim, né? Como a gente imaginava que... Era literalmente como um proprietário faria. A gente ia lá achar diarista para fazer limpeza, a gente pegava a roupa de cama do próprio proprietário, ia lá, levava na lavanderia local, tudo isso, né? E aí com o tempo, à medida que foi ganhando volume, mais propriedades, vai ganhando escala, a gente vai profissionalizando os processos. Isso é permanente, né? Até porque o mercado vai mudando. Então mas basicamente é isso, assim, é tirar o proprietário de cena, o proprietário só precisar se preocupar, assim, na realidade se preocupar não, o proprietário só lembrar que a gente existe quando ele olhar o extrato dele na virada do mês e ver o quanto que entrou de faturamento e receber o nosso relatório por e-mail para ver como é que foram as reservas, tal. Tem proprietário que gosta de se envolver mais, tem proprietário que pede para ser anfitrião no Airbnb, para acompanhar as mensagens, tal. Tem proprietário que, como essa que a gente citei aí, que a gente tem, na verdade, hoje a gente tem alguns proprietários que moram no exterior, né? A gente tem proprietário na Argentina, na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, que a gente... Assim, alguns deles a gente nunca encontrou pessoalmente, outros a gente encontrou, eles foram embora e mal sabem que a propriedade está ali, né, no dia a dia. Então, aquilo virou já quase que um investimento financeiro, assim, a pessoa está recebendo todo mês, mas a coisa para ela nem existe mais, ela tá aqui, tem alguém cuidando, eles estão preocupados só com a rentabilidade. Né? E quando vem alguma questão, o condomínio precisou fazer alguma coisa lá, ou... Né? Se tem alguma situação que chega no proprietário, ele sabe que pode nos chamar e a gente pelo menos tem um par de olhos e um par de mãos para entrar no apartamento e resolver, né? Se for o caso. Então...
A proposta dos anfitriões de aluguel, então, como o próprio nome diz, anfitriões de aluguel, né, é fazer tudo para o aluguel de Airbnb, para que o proprietário consiga fazer aluguel de Airbnb sem ter que se preocupar com nada. Né? E o que vocês ganham, como vocês cobram em cima disso? A gente trabalha hoje com uma cobrança por percentual, né? Então, um percentual das reservas realizadas, do valor total das reservas. E além disso, a gente cobra uma taxa de limpeza do hóspede. Então, cada vez que alguém se hospeda, ele paga uma taxa de limpeza que cobre os custos de realizar uma higienização completa do apartamento, né? Que é a limpeza do ambiente, lavanderia de roupa de cama e banho, essas coisas. E agora, com os novos protocolos, também a parte de higienização, né? Ela inclui também todos os produtos de... Não é desinfecção a palavra, mas é... Sanitização. Sanitização, sim. Sanitização do ambiente, né? Então, inclui também esses produtos e tal. Então, basicamente, vocês tiraram um abacaxi da mão do proprietário e vocês agora têm, precisamente falando, 63 abacaxis na mão de vocês nesse momento. Nesse momento são 63, né? Mas qual é a grande sacada, né? É descascar eles. Esse que é o negócio. Quanto mais a gente está gerenciando, eu sinto pelo menos, Marcos, que quanto mais abacaxi a gente tem na mão, mais fácil é ter mais um abacaxi, sabe? Um proprietário que tem ir pro segundo é dobrar o trabalho. Pra gente o trabalho meio que vai se padronizando, a gente vai só adicionando mais e repetindo mais as coisas, mas não precisa inventar quase nada novo, né? As coisas vão vindo mais naturalmente agora. Viramos uma indústria, então, de descascar abacaxi. Indústria de pina colada. Indústria de pina colada. Eu competi com as marcas famosas de bebida aí. Bacardi. Patrocinador. Esse podcast é um oferecimento dele. Então, levando em consideração então, que vocês pegaram esse abacaxi pelo aluguel de temporada, que é uma opção de investimento que muitos proprietários e investidores estão cada vez vislumbrando como uma boa opção, né, por diversos fatores que a gente vai trazer aqui no podcast semanalmente. Agora que vocês estão com esses tantos abacaxis na mão, eu acredito que a pina colada, o negócio de anfitrião de aluguel, ainda não está totalmente pronto. Eu queria entender em que estágio vocês estão e o que vocês vislumbram para os anfitriões de aluguel. Diz aí, CEO. Vamos lá então. O que a gente fez até hoje, né? A gente, na minha visão, acho que o Márcio não gosta comigo, pode dizer que não verdades, a gente validou o que a gente achava. Então, começou com uma ideia do Marcos, uma percepção de mercado, de que tinha gente precisando desse serviço, tinha gente implorando por esse serviço. E podia ser, por isso, uma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ninguém estava fazendo. A gente passou 2 anos, a gente cometeu vários acertos e vários erros, e a gente descobriu algumas coisas. Dentre elas, a gente validou essa primeira ideia. Tem um monte de gente procurando, um monte de gente que nem sabe que está procurando ainda, que o negócio tem benefícios para ela, que ela adoraria ter, mas ela nem se tocou ainda que isso existe. E tem pouca gente fazendo. Então é um grande negócio. E a gente está na fase agora de que a gente acabou de validar. Estamos começando a montar mais essa indústria de pina colada. Então a gente está na fase de expandir a empresa agora realmente com mais agressividade, então para atender cada vez mais gente, com cada vez serviço de maior qualidade e suprir esse mercado, né? Então o mercado existe, estamos prontos para ir atrás dele e agora a gente está desenvolvendo a empresa, né? Eu acho que o nosso estágio agora é de formação de equipe, né? Então a gente está saindo do modelo em que o Marcos e o João são os anfitriões de aluguel que fazem tudo do começo ao fim, né? Correndo o dia inteiro para lá e para cá, feito uns doidos. E agora a gente está começando a, da melhor forma possível, passar o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse tempo e adaptar o conhecimento também que a gente adquiriu para um modelo em que a gente vai ter várias pessoas realizando as rotinas do anfitrião. Então, né, a gente tem uma equipe específica
responsável pela parte de limpeza e higienização, tem uma equipe específica responsável pela parte de atendimento online, enfim, né, todas essas rotinas a gente separar, né, e dividir entre equipe, né, compartilhar e tentar passar esse conhecimento que a gente adquiriu para essas pessoas que estão entrando com a gente agora para pegar junto, né? Então tem sido um processo assim bem interessante, porque na realidade a partir do momento que a gente tem que começar a tentar explicar o que a gente faz, é que a gente para refletir sobre o que a gente faz e por que a gente faz as coisas e é um processo bem rico, né? E um processo que a gente começou em fevereiro, junto ao nosso entrevistador aqui, a voz do além, Rafael, que foi a primeira pessoa que eu estou falando que é a voz do além, porque normalmente nos vídeos ele é a voz do além que não aparece, então nesse podcast agora vocês têm a oportunidade de ver quem é o Rafael. Mas enfim, então o Falifa já foi um processo, né, Rafael? Tipo assim, o Rafael perguntava 230 perguntas por dia, mais ou menos, e dessas 230, 210 eu tinha que parar e ficar assim, tá, por que é que eu faço isso desse jeito? Tá, beleza, então tem que meio que desconstruir o que a gente aprendeu. Sim, é. Com esse processo aí, na realidade, é o que impulsionou a gente a começar a organizar a empresa para poder crescer mais, né? Então tem sido um processo bem legal. Legal. Então, Airbnb é um abacaxi. Nós somos anfitriões de aluguel aqui em Floripa. Se você é um proprietário de Airbnb em Florianópolis, quiser conhecer o nosso serviço, é só entrar em contato com a gente. Se você é uma pessoa que está pensando em se tornar anfitriã, fique ligado nos nossos conteúdos. A gente fala bastante coisa sobre como é esse mercado, como começar. E que a gente apresenta o nosso método de como a gente começou. E, bom, acho que para finalizar, deixar uma frase final aí de vocês, João, Marcos. E a gente finaliza o podcast de um dia. Airbnb é um baita abacaxi. Então, o pensamento final eu acho que é o seguinte, tem vários motivos que levam a pessoa a querer fazer Airbnb e tem vários motivos que levam ela a não conseguir. Se você quer ser anfitrião do seu propriedade, você tem que entender por que você quer fazer Airbnb, o que vai te dificultar a vida para fazer Airbnb, o que você precisa conseguir e achar uma maneira de circular isso, né? Então, passar por fora disso. Uma delas é um gestor como a gente, mas outras delas são conhecimento de várias técnicas que a gente vai estar trazendo aqui pelo podcast, pelo nosso canal. Então, fiquem ligados que vai ter bastante coisa. Certamente, de minha parte, eu diria que o fato do Airbnb ser um abacaxi é muitas vezes o motivo pelo qual a gente continua fazendo o que a gente faz. E não estou falando de oportunidade de negócio, estou falando que todas essas situações que tem que resolver, todas as histórias doidas que a gente vai compartilhar algumas aí ao longo do tempo, elas na verdade fazem que essa atividade seja interessante para a gente, para mim pelo menos, particularmente, assim, é gratificante o contato com os hóspedes também, e apesar de, como eu falei, à medida que a empresa cresce, né, a gente começa a ter um pouco menos desse, eu e o João particularmente, né, começamos a ter um pouco menos desse contato, mas eu acho muito legal, assim, eu acho muito legal a ideia de ter um modelo de negócio, né, uma atividade, uma profissão que, de certa forma, traz o mundo pra gente, né, então, a gente recebeu pessoas aí de certamente mais de 20, eu acredito que talvez até mais de 30 países já. Outro dia eu listei e tinha umas 25, 26 países. Talvez agora já tenha passado de 30. Todos os continentes, né? Todos os continentes. Então isso é muito massa, na real. Então eu sou muito grato pelo abacaxi. A gente gosta de pina colada, né? Essa é eu vou dizer conclusão. Que eu gosto mais do abacaxi do que da pina colada, particularmente. Então é isso aí, obrigado e até a próxima estadia. Até a próxima, gente.